E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma aula começando. Nossa sétima aula, é muita tarefa, é muito tempo sem nos vermos, mas a aula de hoje é muito gostosa, é um tema muito tranquilo e que vocês vão gostar muito. Na aula passada, nós vimos trovadorismo, onde eu tinha o cavaleiro medieval, as cantigas de amigas, cantigas de amor, de mel dizer. Continuamos ainda nos palácios, ainda continua a literatura palaciana. Só que hoje nós vamos falar do humanismo. O que seria esse humanismo, né? O homem, a busca de si mesmo. O humanismo ele está inserido no finalzinho da Idade Média e no começo do Renascimento. Por isso que o humanismo não é visto como uma escola literária, mas sim um movimento de transição. Transição entre dois períodos. Transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos ver muita coisa legal hoje no humanismo. Então, vamos lá? Então, o humanismo, o humano que pensa com a sua própria cabeça, o humano que está no centro de tudo agora. Então, é humano que vai surgir uma historiografia portuguesa bacana, eles desenvolvem um teatro de caráter popular, a poesia ela ganha novas características, é um momento muito fértil das artes. E artes é no sentido geral, então é literatura, é arquitetura, escultura, música, é ciência, teatro, muita coisa legal. Então, o humanismo é do século XV ao século XVI. É de 1434 o início dele. Então, por que o início dele foi marcado em 1434? Porque Fernão Lopes ele é nomeado cronista-mor do reino. E o finalzinho é 1527, com Francisco Sá de Miranda, quando ele dá início ao Renascimento em Portugal. Então, nós temos aqui um marco muito importante, a Idade Média e o Renascimento. Mas por que a Idade Média versus o Renascimento? Porque a época renascentista, né, foi um momento de importantes transformações na mentalidade europeia. Então, a invenção da imprensa, aqui nós vamos ter a invenção da imprensa. E isso faz com que as obras literárias elas possam ser divulgadas e cheguem mais facilmente à população. As grandes navegações, é nesse período agora que nós temos aqui, olha, a Marinha, nós temos aqui o início das navegações. Então, começa-se a organizar as navegações e vai dar início aí às grandes navegações e às grandes descobertas do homem através do mar. O aparecimento da burguesia, então nós temos uma nova classe social, o aparecimento da burguesia, então surge uma visão do ser humano diferente. Essa mudança veio questionar os velhos valores no impasse desenvolvido entre a fé e a razão. E olha que interessante, a política, a economia e a sociedade da Idade Média e do Renascimento, elas vão coadunar. Porque quando começa uma escola literária e termina outra, não se deixa para trás de uma vez o que passou. Então, a escola nova vai beber na fonte antiga. Vamos só recordar que o humanismo é uma transição, ela não é vista como uma escola literária propriamente dita. Então, aqui eu vou ter traços do feudalismo na política, na economia e na sociedade, e ainda enraizado, mas eu já vou ter logo o mercantilismo, já vou ter essa nova visão, esse novo desejo de economia, de política, de sociedade. Aqui eu tenho a nobreza, ainda com suas festas palacianas, com todas as regalias, mas já é uma nobreza falida. E eu vou ter uma nova classe social, que não vai ter glamour, que não tem todo aquele conhecimento, e ela está ávida por isso, por esse glamour, por esse conhecimento e por ela ser aceita nessa nova sociedade. Para ela ser aceita nessa nova sociedade, ela tem que frequentar essa nova sociedade. Então, vai estar aí de igual para igual, tentando encontrar um espaço nesse mercado. Aí eu tenho as novelas de cavalaria, que nós vimos, O Trovador, O Amor Cortês, e eu já tenho os marinheiros, a história da marinha, já começa as grandes navegações, já vão surgindo, né? O velho e o novo coadunando junto. A vida cultural também é muito mexida, porque nesse momento nós temos o teocentrismo, que é Deus como o centro do mundo,
e que é a estrutura hierárquica medieval, né? A nobreza, o clero, o povo. Então, eu tenho a nobreza, o clero e o povo. Nessa estrutura medieval, isso vai cair, porque eu vou ter aí a religião brigando de igual para igual com a ciência. Então, entre a fé e a razão, já os novos conhecimentos, através disso, o homem é o centro do mundo, o humanismo, o homem é seu centro. Esse último foi o ideal, que é o antropocentro, o homem sai de Deus. Então, isso vai criar um desconforto muito grande para as pessoas que vivem nesse dilema entre buscar a espiritualidade, buscar o divino e o materialismo, o que é profano, o que é belo. Então, o humanismo ele vai estar sempre fazendo essa transição de uma forma bem sutil, bem tranquila para vocês. Então, vocês vão ver aí, tanto na política, na economia, na sociedade, uma mistura entre o que era e o que é. E isso vão criar muitas e muitas e muitas histórias. Olha que imagem linda essa do antropocentrismo. Vamos só recordar que nesse período as pessoas não conheciam muito sobre o mundo, sobre que o mundo era redondo, que existia um movimento de rotação, translação, e que tinha todo esse processo. Então, aqui, nesse período aqui, vai surgir um físico chamado Giordano Bruno, e ele vai criar a teoria heliocêntrica, que os astros estão em constante movimento e que o universo é infinito. Só que, infelizmente, ele foi queimado na fogueira porque a igreja não aceitou isso. Então, questionava-se muito as coisas materiais do homem. A ciência faz com que o homem pense. Aí, décadas depois, foi comprovado que ele estava certo e que realmente isso existia. E aí, mais para frente, outros físicos vão aparecer, como Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, e aí eles vão comprovar a existência do que o Giordano Bruno diz. Então, aí o homem no centro do mundo, agora o homem anda com seus próprios pés, agora ele pensa. Então, é uma imagem muito bonita, que vem já com o... Então, vamos só fazer uma recapitulação. O contexto histórico é isso: o antropocentrismo, o homem passa a ser o centro, ele passa a ser um ser pensante, ele está adiante, ele toma a rédea humano, o humano vai sobressair. Bifrontismo, o que seria o bifrontismo versus a transição? O bifrontismo é a mudança. Então, toda mudança, ela fica na corrente antiga e na corrente nova. Começou hoje uma corrente literária, esquece tudo que está para trás, vão começar do zero. Não é assim que funciona. Então, vai ter muita coisa ainda dos períodos anteriores. Então, por um bom tempo, por longos e longos anos, nessa transição entre o trovadorismo para o humanismo, da Idade Medieval, da Idade Média para a Era Moderna, vai ter muita coisa que vai fazer esse bifrontismo. O declínio da organização feudal, então a elite cai, tem uma quebra, tem um declínio. Então, o declínio feudal, o início das grandes navegações, e aí nós vamos ter daqui a alguns anos, a partir disso, o descobrimento do Brasil, e aí vai começar a literatura de 500 anos, literatura quinhentista, que faz referência ao Brasil, a primeira literatura brasileira, porque até então não existia Brasil, né? Então, o início das grandes navegações vai ter novas descobertas. A ascensão da burguesia, então surgem aí os burgos, né? Então, os comerciantes, os artesãos, eles vão frequentar essa nova classe social ávida por conhecimento. O comércio, né? O mercantilismo, que vocês vão aprofundar bastante na matéria de história.
E a divulgação da cultura, uma coisa muito interessante é que a partir de agora, com a imprensa, não precisa mais que o monge fique copiando uma obra. Então, essa obra ela não vai ser mais presa com a nobreza. Então, os burgueses, as pessoas que estão em ascensão, eles vão começar a ler. E isso vai ter uma diferença gigantesca na cultura. Então, vai dar um sobressalto enorme para a cultura, o surgimento da imprensa. Então, agora, em vez de um monge ficar décadas passando um livro a limpo, a imprensa vai fazer isso rapidinho. Então, as pessoas vão ter um conhecimento. Então, esse conhecimento que antes era preso pelos nobres, pela igreja, por um grupo muito pequeno, agora ela vai ser de larga escala. Então, a população toma conta agora dessa nova ferramenta. E as características ideológicas da produção literária do humanismo. Notem vocês que aqui há uma ruptura. Então, o abandono da subordinação absoluta à Igreja Católica. Então, durante 1000 anos, as pessoas foram subordinadas à Igreja. Então, se fazia o que a Igreja pensava. Agora, o humano, o humanismo, ele quer pensar, ele quer pensar, ele quer pensar. Então, ele vai abandonar as tradições religiosas que até então ele seguia, mas não é de uma hora para outra. Ele vai questionar, ele vai ter um embate muito forte, ele vai sofrer para isso, mas ele quer pensar por ele mesmo, então ele vai abandonar a subordinação da igreja. Resgate dos valores clássicos gregos romanos. Agora a literatura faz um retrocesso, então aquelas literaturas pagãs que até então eram proibidas, que as pessoas liam elas em segredo, agora ela vai ser liberada, a pessoa quer pensar, quer discutir, quer descobrir. Então ele vai buscar os valores clássicos que ele deixou para trás. Procura na ciência, então, olha, a ciência é uma explicação para os fenômenos até então atribuídos a Deus. Então, tudo era atribuído a Deus. Agora ele vai buscar na ciência essas explicações. Então, ele vai buscar sua firmeza, sua fé, tudo, mas com bases na ciência. Afirmação da capacidade do indivíduo em controlar seu próprio destino. Agora, ele escolhe o que ele vai fazer. Agora, ele escolhe o que ele vai seguir. Então, agora, ele não vai mais comprar um ossinho de santo para que ele tenha um lugar no céu, porque agora ele vai perguntar se a ciência, se isso é real. Então, aqui, ele quer agora pensar, ele quer ser um ser pensante. Agora, ele é um humano, o humanismo. Então, ele está à frente. Então, esse indivíduo agora, ele quer controlar seu destino. É ele que vai seguir seus próprios passos. Na produção, nós vamos ter 3 estilos de produção. Então, nós vamos ter o gênero narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. Nós vamos falar agora de um por um, então vou só falar um pouquinho aqui para a gente se aprofundar em cada um. A poesia historiográfica, ela vai ter seu representante Fernão Lopes, como ele trabalha no Museu do Tombo, ele vai escrever suas obras baseadas no conhecimento dos papéis que ele lê. Então, é muito interessante essa prosa ao qual ele vai escrever. Então, nós temos a poesia palaciana, então ela vai falar do amor cortês, cantigas de amigo, cantigas de amor, e o pai do teatro, Gil Vicente, falando sobre teatro, farsa. Fernão Lopes, ele vai escrever crônicas, né? Agora, notem vocês que até agora nós tínhamos as novelas de cavalaria. Então, nós tínhamos uma história meio fantasiosa, fictícia. Agora não. A crônica, ela vai narrar histórias artísticas, histórias reais, histórias baseadas no dia a dia de cada um. Descrição detalhada dos palácios, das aldeias, das festas. Ele vai apresentar a esse povo da aldeia as festas populares, não mais só as festas palacianas, mas as festas tradicionais, as festas que acontecem no dia a dia da população. Ele vai informar o papel do povo nas guerras, nas rebeliões, ele vai usar uma prosa muito próxima das pessoas, por isso as pessoas vão começar a ler mais. Então, agora ele vai ter uma verossimilhança com a realidade, ele não vai mais viver numa fantasia e não vai ter aquele cunho religioso, não tem mais
um fundo religioso por trás do que ele está escrevendo. Agora ele vai escrever assuntos do cotidiano, são crônicas, né? Então, assuntos do nosso cotidiano. Então, ele vai escrever numa sequência cronológica, né? E olha para vocês verem que interessante, as obras é quase como uma biografia dos reis. Aí, como exemplo, eu trouxe Crônica del Rei Dom Pedro, onde ele vai contar a vida, as aventuras do rei Dom Pedro, Crônica del Rei Dom Fernando, a mesma coisa, e Crônica de Dom João I. Então, hoje, se você for pegar uma história dessa para ler, você vai falar, que trem chato, professor, que trem mais sem graça. Sim, vamos só recordar. A literatura, conforme você vê ela hoje, ela não tem mais o cunho de te entreter. Nesse caso aqui, é informar, é passar um conhecimento. Então, naquele período, as pessoas não liam só por entretenimento. Elas tinham na leitura a sua única fonte de conhecimento. Então, essa fonte de conhecimento, ela tinha que trazer informações que as pessoas iam querer. E lembra, as crônicas são assuntos do cotidiano daquele período. Era interessante para aquele período, não é mais para nós. Então, se eu pegar um texto desse para ler hoje, qual é o objetivo de eu ler esse texto? Informação. Eu quero uma informação para saber como é que era aquele período, como é que naquele período as pessoas se comportavam. Poesia palaciana. O cancioneiro geral, Garcia Rezende, o Garcia Rezende, ele reúne todas as poesias desse período e o nome que se dá é Cancioneiro Geral, é onde todas as poesias estão. Então, dentro dessa obra, eu tenho aqui, ó, mais de 1000 poemas de 300 autores diferentes. Então, o que tem agora nas poesias palacianas? O que diferencia ela das anteriores? Agora, a música, ela desassocia-se da palavra. Agora, a música e poesia são diferentes. Agora, a poesia é propriamente dita. Agora, as pessoas, ao declamarem, ao lerem a poesia, elas não precisam mais de uma música, de uma musicalidade. O amor aqui, agora, nas poesias palacianas, eles parecem com intimidade. Agora, a mulher amada já não é intocada, aquele amor platônico, aquela coisa idealizada, aquela coisa inalcançável. Agora, não. Agora, a mulher é um ser que ele vai poder encostar, que ele vai tocar. Então, esse amor agora é um amor com mais intimidade. Geralmente, eles usavam redondilhas maiores. O que é a redondilha maior? É aquele verso que tem 7 sílabas. E por que eles usavam a redondilha maior? Porque ela já tem um ritmo próprio, então ela não precisa da música. Então, a redondilha maior fazia com que a musicalidade já flui. Quando usa-se as redondilhas menores, que são versos com 5 sílabas, ela precisa desse acompanhamento. Então, é mais fácil para eles usarem as redondilhas maiores. Então, por isso, eles vão usar a redondilha maior. E usa uma linguagem elaborada. Vamos só recordar que nesse período eles dominam a língua portuguesa. Então, a dominação da língua faz com que eles criam obras-primas perfeitas. Então, essas obras são muito bem elaboradas, muito bem trabalhadas, e isso que é agradável ao público. Então, o Cancioneiro Geral, de Garcia Rezende, ele tem mais de 1000 poemas de 300 autores diferentes. O Teatro de Gil Vicente. O teatro vicentino, ele é inovador. E por que ele é inovador? Ele é inovador porque ele agora é popular. Há algumas literaturas que vão dizer que até então não existia um teatro. Tinha um teatro sim, mas não da forma como o Gil Vicente vai colocar agora. Era um teatro inferiorzinho, e era um teatro mais voltado para a elite, para o clero. Então, o Gil Vicente ele vai inovar o teatro. E é a primeira vez que esse teatro é feito para população geral. Então, a inovação começa aí. O público que vai assistir, que vai assistir o povo, agora qualquer um, todas as pessoas podem ir. E aí, aproveitando que ele faz um teatro para todos, ele vai criticar todas as classes sociais. A religião, a elite, os reis, o clero, a nobreza, a pobreza, não vai escapar ninguém de suas críticas. Então, ele faz uma crítica feroz. E por que ele faz essa crítica? Porque ela é moralizante. Por que ela é moralizante?
lembra o humanismo, o homem quer pensar, a ciência, então ele esquece um pouco de Deus, ele vai passar a viver muito profano, então ele vai viver em pecados, e ele vai viver em pecados financeiros, ele vai viver em soberba, em humilhar o outro, e passar o outro para trás, então ele vai trazer esse traço moralizante dentro do seu teatro, e aí isso é para abarcar todas as classes sociais, e aí ele vai utilizar de muito humor, muita ironia, então vai ser uma coisa leve, gostosa, então essa é a marca vicentina, então ele vai mudar completamente o estilo do teatro, então o teatro ele vai ter uma roupagem nova, uma cara nova, totalmente diferente com a postura do Gil Vicente. E em relação ao conteúdo, o que escreve o Gil Vicente? Então, aqui também vai ter aquele bifrontismo. Lembra que eu falei para vocês? Toda mudança, ela tem o velho e ela tem o novo. E aí esse bifrontismo vai ter também nas obras do Gil Vicente, as obras vicentinas. E aí o conteúdo dele é ridendo castiga mores. Então, essa é uma das grandes propostas dele. A rir se corrige os costumes. Então, ele vai trazer essa ironia, essa crítica para o seu teatro. O que ele tem, o conteúdo dele tem do período medieval, o que ele ainda traz para dentro do seu teatro. Então, ele traz a religião, então ele vai trazer essa religião para mostrar quais são as posturas das pessoas. Isso é da Idade Medieval. Então, ele vai trazer isso ainda nas suas peças. O moralista, né, ele vai trazer o moralismo que era empregado na Idade Média, ainda bastante empregado nas obras atuais dele. A catequista, o místico, o sagrado. Então, tudo isso que são conteúdos antigos da era passada, da Idade Média, ele vai trazer. E o que ele traz de novo, que é especificamente do humanismo? Então, ele traz o pagão. Dentro da obra dele, vai aparecer esse pagão. Vai trazer o lado crítico, que até então não podia se fazer uma crítica tão aberta, tão escrachada. Ele vai ser satírico, ele vai ser muito debochado nas suas peças, ele vai trazer isso, que isso né, desse período em que ele está. O cotidiano, que até então não se falava do cotidiano, porque isso não era permitido. Então, ele vai falar do cotidiano, do dia a dia, do que ele está vivendo agora, e do profano. Então, isso aqui é o que ele traz de novo, né? O pagão, o crítico, o satírico, o cotidiano, o profano, para o teatro, é a inovação do teatro dele. E o que ele traz do medieval? A religião, a moralização, a catequese, o místico e o sagrado. Então, isso tudo é o conteúdo do Gil Vicente. Os personagens. Notem vocês que há uma repetição agora do conteúdo para os personagens. Aqui, ele vai usar esses personagens para moralizar e para satirizar, para ridicularizar pessoas específicas. Então, quem que ele vai usar? Os alegóricos. O que ele vai usar? Que são símbolos, né? Os símbolos morais, a religião, a igreja, que são os símbolos sagrados, a travessia, a morte, o encontro com Deus, o bem versus o mal, quando você faz escolhas, né? Você agora está numa sociedade em que você pode escolher o caminho, se você quer seguir o caminho do bem, o caminho do mal, a moralização, como foi sua conduta ética e moral, como é que você viveu nesse mundo. Então, ele vai trazer esses personagens, né, esses símbolos, para dentro do seu teatro. E os tipificados são esses tipos. Quem são esses tipificados? São tipos sociais. A senhora religiosa que vai para a igreja e pratica o mal todos os dias, ela reza, 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 mas é um demônio em casa, então ele vai falar sobre isso, sobre esse pecado. Ou aquela pessoa que vive no pecado da gula, no pecado da soberba, e assim sucessivamente. Aqui, novamente, o universo do cotidiano, o mundo em que ele vive, a sociedade em que ele vive, a observação que ele tem desses personagens no seu cotidiano. As caricaturas sociais, então, é o comerciante que é avarento, o padre que de bonzinho ele não tem nada, é o político de época, é o filho de alguém, né, o fidalgo, ou a pessoa que é muito rica e por isso ela acha que ela vai para o céu e assim sucessivamente, né?
E ele vai fazer uma crítica social a todas as classes. Não há pecador só numa classe específica. E ele vai deixar isso bem claro, que todas as classes sociais têm pecadores. Então ele vai usar seus personagens para moralizar, para satirizar, para passar uma informação, uma lição. E aí ele tem as encenações litúrgicas. As encenações litúrgicas são divididas em três categorias: a de mistérios, a de milagres e a de moralidade. As duas primeiras ainda muito voltadas para a Idade Média. Então, as de mistérios, ela vai falar da vida de Cristo e são passagens bíblicas. Então, ele vai tirar o seu conteúdo de passagens bíblicas. As de milagres são situadas na vida dos santos e dos milagres que ele fez. Então, ele vai contar a vida desse santo e o milagre que ele fez. Então, através dos seus fatos. E, por último, a de moralidade. São representações alegóricas do bem, do mal, de vício, de virtude. E aqui aparece os altos. Alto da glória, alto do purgatório e a principal dela, alto da barca do inferno, onde ele vai fazer o trabalho de moralidade. E para fechar, as encenações profanas. O que seriam as encenações profanas vicentinas? São as farsas, né? A mais conhecida deles é a farsa de Inês. Então, são contos populares, ela fala do cotidiano irônico e cômico das pessoas do dia a dia. Os momos, representações mascaradas, uso da mímica, para ridicularizar. Muitas vezes ele usava até máscara de animais com o intuito de debochar, escrachar, ridicularizar a pessoa mesmo, colocar ela numa situação de extremo desconforto. E os sotiers, que são personagens loucos. E aqui a grande sacada do Gil Vicente é que o louco ele tem liberdade para falar. Quem vai questionar um louco? Então ele chegava e ele falava. Então ninguém questionava por dois motivos. Primeiro, porque ele era louco, né? E o segundo, porque ele estava falando a verdade. Então esse personagem é comparado àquela criança. Sabe a criança, quando a mãe leva ela para almoçar na casa de alguém e chega lá, a pessoa faz um banquete, a criança olha e fala: nossa, que comida horrível, ou não gostei, ou não tá legal. Ou quando você dá um presente para a criança, a tia chega em casa, dá uma roupa para a criança e aí pergunta: ei, gostou? Ela: não gostei não, eu queria brinquedo. Então é essa liberdade que o louco tem, essa sacada dele de fazer esse personagem e esse personagem fazer suas críticas livremente, sem ser tolhido, porque ele é louco mesmo. Então é um personagem extremamente importante para o Gil Vicente. E o que é interessante, que Gil Vicente foi o pai do teatro e até hoje pessoas como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna ainda bebem na fonte vicentina, ou seja, eles continuam olhando, né, as produções de hoje, continuam fazendo busca nesse período do teatro para conseguir escrever. Chegamos mais ao fim de uma aula, espero que vocês tenham aprendido bastante. Gostaria de pedir imensamente que fizessem as atividades. Há um quantitativo muito grande de alunos sem participar da aula. Nós já findamos um bimestre, já começamos um outro bimestre. E fico muito preocupado com o aluno que está deixando as atividades por fazer. Então, resolva os exercícios, faça o cabeçalho completo, coloque o número da aula, tipo aula de número 7, aula de número 8, para ficar mais fácil até mesmo para você se organizar. É para copiar as perguntas e as respostas e enviar por e-mail, lu.keller@hotmail.com. Nossa próxima aula de literatura é classicismo. Um beijo grande e até a próxima.